Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui nesta quarta-feira para mais um plantão podcast da saúde. É com muita alegria que nós estamos aqui dando mais o início, né, a mais um plantão hoje. E hoje eu estou aqui com o nosso colega, nosso parceiro, o Carlos, Vulgo Pipinho, vulgo Pipinho. mais conhecido como Pipinho, o único e... o único, pode falar o único, né, que é de Mato único, Grosso, com o único certeza. comediante da área da saúde de Mato Grosso. Estamos aqui hoje como co-host desse plantão podcast para abrilhantar mais a sua noite. Isso mesmo, e ele vai estar junto comigo fazendo entrevista com a honradíssima doutora Ana Bárbara, cardiologista. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite, gente, tudo jóia? Maravilhosamente Obrigada bem. pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, doutora, para nós que é uma honra estar recebendo você aqui hoje. Tá nervosa? Não. Não. Já tá acostumada, né, Pipinho? Nervoso tá eu, que tô lá de cá, não posso falar muita coisa. Pipinho, vamos Oi. começar assim, né? Vai. Vamos lá. Você tem algumas dores, Pipinho? Tipo Acordei assim... com... Eu não acordei, estou passando a semana com dormência no meu braço direito e com dor no peito. O que fazer? Tá, antes de responder essa pergunta, vamos, da doutora responder a sua pergunta, vamos pedir para ela falar para nós aqui todos que estamos aqui curiosos para saber um pouquinho da trajetória dela na medicina, né, e na cardiologia. Bom, eu me formei aqui em Cuiabá, na Universidade de Cuiabá, no ano de 2010. Durante a faculdade, no segundo ano ali, quando a gente estava estudando fisiologia, o Guyton já me seduziu para cardiologia. E eu acabei que direcionei isso, por um lado é bom, por outro não, né? Mas a faculdade inteira para a parte da cardiologia. Sempre gostei muito, eu sou fascinada com o coração. O pessoal da neuro que me perdoe, mas é o mais importante, sim. Aí que fica a pergunta, quem é mais fui. importante? E aí, nisso, eu comecei a acompanhar os professores, né? Dentro da cardiologia, sempre buscando ali cursos, palestras, simpósios, coisas que aqui é muito difícil para a gente sair, ainda mais quando é aluno, porque para sair de Cuiabá para um congresso, para qualquer coisa, é dinheiro. Eu já não tinha dinheiro porque eu estava pagando a faculdade particular. E tempo, né? Então, o que dava para fazer aqui? Aí, depois disso, fui para a clínica médica. A clínica médica eu fiz no Júlio Miller. Impressionante como mudar de um centro para o outro dentro da mesma cidade, parecia que eu já estava em outro mundo. Porque eu saí do hospital ali da Universidade de Cuiabá, da Unic, né, que é particular, e fui para o Júlio Miller, pessoal da Federal. Então, outra visão, outros pacientes, era outro estilo de medicina ali do que da clínica médica, do que eu via enquanto faculdade. Aí, voltei para o Hospital Geral para fazer a cardiologia. Depois, e dentro da cardiologia, eu gostei muito da parte das arritmias. Achava muito legal, muito desafiador. Porque é uma coisa que dá medo em todo mundo, né? Até nos médicos, em quem trata. Então, eu achava muito legal. E a parte de marca-passo também me seduziu. E aí, eu fui fazer arritmias. Isso foi na USP Ribeirão, que eu fiz a especialização em arritmias. Depois, retornei para cá e terminei a questão do marca-passo nos implantes com o Dr. Júlio César. Meu mentor eterno. Então, assim, deixa só para nós entender. Foram 6 anos, além da faculdade, para chegar no marca-passo. Sangue de Jesus. Então, assim, você é médica, cardiologista. Isso, especialista em arritmias e marca-passos, viu, gente? Vamos, porque às vezes as pessoas ficam acham que todos os cardiologistas tratam tudo, né? E não são bem assim. A gente tem que saber conduzir tudo, né? Sim. Mas dentro da cardiologia a gente tem várias especializações, assim, o especialista do especialista ali. Sim. Tem gente que faz só válvula, tem quem prefira, por exemplo, a questão de angioplastia, hemodinâmica, né? E eu gosto dessa área das arritmias. Então a gente pode se dizer que foi amor à primeira vista. Na faculdade você olhou e falou, é isso que eu quero, foquei, é isso que eu vou fazer, e hoje tá aí como implantador de marca-passo. Ai, que palavra horrorosa, gente. Estimulista. Como que é? Estimulista? Estimulista. Eu não sabia. Também não sabia. Mas aí, estimulação cardíaca artificial. Doutor, o problema do Pipinho aqui, E aí? que ele falou. Então, tem quanto tempo essa dor aí? Uma semana? Tô sentindo do lado direito. Do lado direito.
Dá para marcar uma consulta para o check-up aí, porque você perde muito noite em plantão, mas o ortopedista pode ser que te ajude também nessa dor. A dor clássica, que seria ali do lado esquerdo, que assusta, toda dor no peito assusta todo mundo, né? É claro que tem várias causas para dor torácica, mas a gente sempre tem que começar excluindo a parte cardiológica, que é a que mais assusta e a que mais mata, né? Vamos combinar. Então, marca uma consulta pela tua história, decidir quais exames a gente vai fazer para investigar a sua dor. Tem outra pergunta, essa daqui é mais direta. O uso, vamos colocar a gente que é da área da saúde, técnico de enfermagem, enfermeira, o uso abusivo do café, que a gente gosta tanto do café, o uso abusivo que a gente toma para não dormir, para acordar, e antes de dormir também, que tem muita gente... Pra fazer social. Isso, para fazer social. O uso abusivo do café. Eu não tomo café, graças a Deus, mas eu tomo muito energético, já que também é um estimulante. Tem cafeína, taurina, aquela coisa toda. E açúcar, aquela coisa toda. O que, quando eu ficar mais velho, o que pode acarretar alguma coisa no cardiovascular ou não? Não, ele sozinho não. Claro que existe uma quantidade segura de cafeína para você consumir durante o dia, que seria o equivalente a 6 copos de café. Mas são 6 copos, então é muita coisa. É difícil alguém conseguir ultrapassar isso daí. O pessoal da UTI, quem sabe, né? Não, tomar uma garrafa por plantão, nem 6 horas acabou. O café sozinho, ele não vai te trazer grandes danos do jeito que todo mundo pensa. O que acontece, ele acaba sendo gatilho. A cafeína, no caso, né? Assim como a cafeína que tem no energético. Então, transitoriamente, ali ao redor de alguns 30, 40 minutos após o consumo, você pode ter um aumento transitório da pressão, um aumento transitório da frequência cardíaca, mas isso por si só, em um coração saudável, em alguém que não tem nenhum outro fator de risco, não vai conseguir alterar tanto a sua parte cardiovascular. Mas se alguém que está ali, por exemplo, o hipertenso limítrofe, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, que a pessoa não vai sentir muita coisa. Se ficar esperando a cabeça doer para tratar a pressão, não vai acontecer, porque geralmente é uma doença silenciosa. Nisso aí pode alterar um pouco, mas você não vai encontrar ninguém hipertenso porque toma café. Arritmias. Pode ser gatilho, porque é uma substância estimulante. Mas causar arritmia, a causa por si só ali, o café não. Às vezes tem gente que garante que tem arritmia por conta de café, mas é porque é um pouco mais sensível e fica taquicárdico, acelera o coração. Mas não como uma doença, uma ataque sinusal por conta de uma substância estimulante. Entendi. Então, se você não tem nada, pode tomar seu café em paz. Não, eu não tomo não, prefiro energético, né? É muito melhor. Bem mais concentrado, também. E o energético para arritmia, como que fica? Também não dá arritmia um energético? Da mesma forma, porque o problema ali são os estimulantes. Sim. A cafeína numa dose bem maior, e aí pode ser gatilho, pode deixar taquicárdia. Tem gente que é um pouco mais sensível para isso, né? Mas causar ali uma crise em quem não tinha nada é muito pouco provável. Também tem aquelas pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver um problema cardiovascular, né? Aí entra nos energéticos, né? Alguma coisa que já estava ali esperando. Isso, né? Aí as pessoas falam, não toma energético porque dá arritmia, porque dá parada, não sei o quê. Aí mistura com álcool, que aumenta muito a chance de lesão, porque daí você está falando do álcool, das consequências da ingesta alcoólica, né? Que também o metabolismo do álcool vai gerar ali uns metabólitos que vão causar, por exemplo, a ressaca, que vão alterar a pressão. Então, aí o problema está na associação, e um potencializa o outro. O uísque com energético, esquece. Não é legal. Nem vodka, nem nada misturar, viu? É por isso que eu falo. Tem uns amigos meus que eles falam, eu tô tudo bem, mas eles tomam uísque energético, vodka energético. Eu falo, cara, tá escrito aí no negócio pra não misturar. Vocês misturam, dá ruim. Né? Pode dar ruim. Não tem muito amor à vida, né? Um do outro, né? Mas assim, quando que a gente chega a... Tá, a gente passou, tá com dor... O paciente foi até o consultório, fez a consulta com a senhorita, e aí a senhora fala, não, vai ter que usar marca-passo. Quando que chega nesse ponto? Ou o que a gente precisa prevenir? Você fala, não, olha, você pode tomar esse remédio aqui, que pode ser que... O que prevenção? Porque eu creio muito em prevenção. Prevenir para não acontecer o pior. Porque quando a gente vai usar, já chega de usar o marca-passo, já tá ruim, certo? Sim. O que faz para prevenir? Mas na maior parte dos casos, a maior causa de implante de marca-passo no idoso, por exemplo, é a degeneração, é o envelhecimento do sistema elétrico do coração. Então, nesse caso, não tem muita coisa para fazer, porque não é por conta de hábitos ruins, não. Veieira.
Chegou ali, vai E ter a que maioria usar, dos então. A implantes idade de chegou. marca-passo é em idosos? Sim, É, né? a gente também tem. Em jovens, em bebês, em crianças, né? Oxe. Mas são menos comuns. Mas aí, quando dá assim, criança, é porque a criança já nasceu com problema, E né, isso já cardíaco? nasce com BAVT, Uhum. bloqueio ventricular total. E aí tem relação, é muito comum, mãe lúpica, filho de mãe lúpica que tem anticorpo positivo, anti-RUT lá, e ele está mais relacionado com o paciente com BAVT congênito. E mesmo nesse bebê com BAVT congênito, a gente vai esperar sinais de que está precisando do marca-passo. Porque se o bebê estiver bem, com escape, com uma frequência aí que dê para se evoluir tranquilo, né? A gente vai ficar acompanhando. Se começar a aparecer dilatação de coração, se o paciente tiver sintomas, porque às vezes ele está ali com um ritmo em bloqueio, mas não sente nada. A criança corre, bagunça, peralta, então isso daí você vai esperar. Por quê? A gente coloca o marca-passo aqui no músculo, debaixo da gordurinha e tal, e os eletrodos, são os fiozinhos, eles vão lá no coração, para ligar aqui na bateria no gerador. Literalmente no coração? Isso. E aí, criança é arteira, faz muita arte, mais que meus veinhos. A chance de fraturar, de lesar um eletrodo desse, a gente precisar trocar, é alta. Então, se eu começo isso ali tão novinho, vai ficar mais eletrodo abandonado. E eletrodo abandonado ali dentro é foco para endocardite, para complicações, né? Certo. Então, a gente vai acompanhar esse paciente. Agora, o que fazer para prevenir? A gente tem, por exemplo, o marca-passo pós-infarto. Então, nesse caso, a gente vai ter que pensar como prevenir o infarto. Você vai prevenir as doenças que podem chegar numa doença elétrica do coração. Uhum. E aí, Exercício normal. aquela ladainha do médico, né? De Sim. todo mundo que sai de lá. Exercício, alguma atividade física, alimentação saudável, reduzir estresse, ter boa noite de sono, essas coisas que parece chato, mas faz milagre. Entendi. A prevenção, acho que para quase todas as patologias é exercício, é uma boa alimentação, uma vida saudável, psicologicamente saudável, né? Acho que essa aí é a base de toda a Dentro do limite prevenção, do possível. né? De toda a prevenção, vai isso aí, né? Mas, doutora, hoje no Brasil, no mundo, eu acho que posso dizer a nível de mundo, a maior causa de morte é as doenças cardiovasculares, certo? Sim, mata mais que câncer. Mata mais que câncer, né? Ah, é? É. E é no mundo, não é só no Brasil, não. Por que essa causa? O que causa tanto morte? Porque a gente sabe que tem várias doenças cardiovasculares. Qual dessas doenças leva as pessoas à morte mais rápido, assim? As mais básicas que ninguém dá muita atenção. Pressão alta, por exemplo. Parece bobagem, mas pelo menos 1/3 dos pacientes com diagnóstico de pressão alta, eles não sabem que tem. E dos que sabem que tem, nem metade está na meta, está controlado. Então é uma coisa que não adianta esperar doer a cabeça, dor na nuca, tontura, não sei o quê. Não, é uma doença silenciosa, que às vezes se instala e você não percebe, porque os sintomas podem se misturar, por exemplo, com cansaço, com estresse, com fadiga. Uma agonia, uma sensação de ansiedade, dor no peito, um cansaço, uma fadiga, cansaço para uma situação que antes era mais tranquilo. Eu brinco, pegar a criança no colo, trazer sacola de mercado, aí você pensa que é porque está cansado, porque está sedentária e não dá atenção. Isso daí vai se instalando de uma maneira que vai comprometendo todo o resto. Porque a pressão alta são nos vasos, as artérias. Uhum. E aí o coração, para vencer a pressão, ele precisa fazer um esforço bem maior. E com isso vai se instalando lesão no coração também pela pressão. E aí, por exemplo, é uma causa muito importante de insuficiência cardíaca, que seria quando eu já tenho comprometimento do funcionamento do coração. Outra causa, colesterol alto, para a gente chegar no infarto, por exemplo, a coronariopatia. O sedentarismo, junto com uma alimentação não muito adequada. Obesidade, né? Que hoje está Obesidade, em que é a grande alta. epidemia que a gente vive. Comer baguncinha. Pô, a gente não pega elevador, a gente pega elevador para ir pro primeiro andar. Você não levanta mais para trocar o canal da televisão que antes tinha que ir lá buscar. Então, coisas pequenas. Tem estudo que mostra que mais de 5.000 passos, 10.000 passos, isso já vai reduzindo progressivamente o risco cardiovascular dessa pessoa. Porque tem que se movimentar. E a gente não faz isso mais. É só aqui. Tá.
Nem para ligar a televisão, Isso. né? A alimentação é muito mais fácil você comer coisa que não é saudável. É mais barato, é mais fácil, Mais gostoso. mais gostoso. Claro que é. Vai dizer que a batata frita da gordura é igualzinho a da air fryer? Nunca faz. Nunca foi. Não é, gente. Mas você se acostuma, você não precisa comer a da gordura todos os dias, né? Então, essa questão de ter aumentado tanto o número de mortes relacionadas à doença cardiovascular é por conta dos hábitos que estão ruins e cada vez menos investindo nessa parte aí que é mais difícil. Outra pergunta, Exercício. outra dúvida. Como pra quem não sabe, eu já trabalhei junto com ela, que eu trabalhei no hospital, que ela implanta os marca-passo. Agora vem minha dúvida. Existem tipos variados de marca-passo? Existem tipos variados de implantação? Ou não, é tudo igual, a bateria dura ao mesmo tanto? Quanto tempo dura a bateria? Quanto tempo vai trocar? Como é que é essa dinâmica da implantação de marca? Porque a gente sabe que tem também os estudos eletrofisiológicos, para saber se vai precisar do marca-passo ou não. Correto? Tô certo? Tô certo, viu? Tô certo. Sim. E... Quase. Aí você me explica que vai Calma dar aí, certo. vamos por uma. Vamos por parte. Eu não lembro a primeira. Isso. Existem tipos diferenciais de marca-passo, sim ou não, e quais são? Sim. Se a gente pensar nas arritmias, a gente tem arritmia de coração lento, que são as bradiarritmias, e as de coração acelerados, que são as taquiarritmias. Para as bradiarritmias, que é o coração batendo mais devagar, para cá vai precisar de um marca-passo. Se a gente achar uma causa reversível, o infarto, que eu consigo recanalizar a artéria a tempo de voltar a comandar ali, voltar a irrigar o sistema elétrico e não precisar de marca-passo, é uma causa reversível. Hipotireoidismo, às vezes uso de alguns medicamentos. Se o paciente não tiver essas situações ali, ele vai precisar do marca-passo. Aí a gente cai naquela, a maior parte vai ser o idoso, que já tem doença de degeneração do sistema elétrico. Tá aí, então, o marca-passo para o coração lento. Essa é aquela cirurgia mais simples que você vê lá no centro cirúrgico, que a gente faz, que é um pouco mais rápida. É o marca-passo com 2 eletrodos, vamos dizer, atrioventricular, que é o mais tranquilo e é o marca-passo convencional, vamos dizer assim. Aí a gente tem um tipo de marca-passo que vai ser adequado para o coração que apresenta as taquiarritmias, as arritmias malignas, arritmias ventriculares da parte de baixo do coração. Por que maligna? Porque pode virar parada cardíaca. Então, o paciente que segue alguns critérios, né, um coração tem que estar danificado, comprometido, e apresenta esse tipo de arritmia, ele vai ter indicação do CDI, que é um marca-passo que pode fazer aquela função ali do coração lento, mas a principal indicação dele é identificar uma arritmia dessa e dar um choque por dentro. Sabe o choque ali do desfibrilador? Sim. Ele vai fazer isso por dentro para não evoluir com a parada cardíaca, que é o CDI, o cardiodesfibrilador implantável. Também é uma cirurgia que não é tão demorada. Aquelas cirurgias mais demoradas que você vê no centro cirúrgico são dos marca-passos multissítio, que a indicação aqui é para o paciente que já tem insuficiência cardíaca, então ele já tem comprometimento grave da função do coração, e a intenção do aparelho, claro, se ele preencher alguns critérios, é tentar ajudar no remodelamento reverso, então pegar um coração que está com disfunção e tentar melhorar a função dele novamente. São os 3 tipos. As baterias dos marca-passo, quanto duram? Ao redor de 8 anos do marca-passo convencional. O CDI depende do quanto o paciente usa em relação a choque, porque quando ele dá muito choque, reduz um pouco mais a bateria. Mas tudo vai ser ao redor disso aí, entre 5 e 10 anos. Todos vão entrar nessa média. Entendi. E assim, quais são os cuidados de uma pessoa que fez essa implantação de marca-passo, né? Que eu sei que tem bastante pessoas curiosas com isso. Às vezes coloca aí, fala, ai meu Deus, eu não posso fazer nada. Tá certo que eu acredito que todo mundo que coloca o marca-passo, o médico dá as explicações. Tomara, né? Porém, entretanto, todavia, eu tenho certeza que tem muita gente que tem marca-passo e não sabe de algumas coisas que não podem ser feitas ou que podem ser feitas. Tem gente que faz e fica deitado lá, não quer fazer mais nada, né? É meu sonho. Ai, meu Deus, tem. E aí, às vezes, a gente pede, por exemplo, no pós-operatório imediato, não fazer esforço com o braço do lado que fez a cirurgia, para evitar de romper algum vasinho ali e fazer um hematoma. Aí o paciente entende que o repouso é absoluto e ele vem com aquela tipóia, braço parado 30 dias. Sério? Velho com o braço parado, o que acontece? Trombose. Calcifica. Atrofia até a alma. Calcifica essa articulação e vai ficar dor ali. Nem só os idosos, adultos, os jovens também, né? Mas
É mais comum isso acontecer no idoso. Então, não pode. Você tem que mexer o braço, não pode ficar com ele parado ali numa posição só, porque 30 dias com o braço parado Sim. vai dar ruim depois, você vai ter que fazer fisioterapia o resto da vida. Esforço, não pegar peso daquele lado ali. Repouso de esforço, não é repouso de ficar paradinho ali sem fazer nada. Eu até brinco, pode fazer comida, pode... Isso nos primeiros 30 dias, né? Isso, Depois disso, os cuidados vão ser em relação a ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, micro-ondas. Pode ou não pode? Pode. Mas enquanto ele está funcionando, que ele está emitindo onda ali, tem uma pequena chance de interferir no marca-passo. Então, a gente pede que o paciente fique 2 metros distante do micro-ondas, enquanto ele está girando, enquanto está funcionando. Aeroporto. Esse é o principal que a gente não pode esquecer de avisar, porque senão eu vou ficar procurando cadê a arma do pobre do paciente, né? Então, ele vai ter que mostrar aquela carteirinha. A gente entrega uma carteirinha de portador do marca-passo. E ele vai ter que andar com isso. E o principal lugar onde ele tem que mostrar é o aeroporto, porque ele não pode passar no detector, primeiro vai travar. E pode ter influência, pode ter alteração no marca-passo, interferência por conta disso. Banco. E o banco, a porta do banco. Então, nesses 2 lugares ele precisa mostrar e ou o guarda desabilita ou coloca outro acesso para ele passar. E o celular? Tem algum problema? O celular tem uma pequena chance também de ter interferência. WhatsApp, Instagram, Facebook, aqui tranquilo, pode usar. A gente pede que ele se acostume a atender do outro lado. Então, para ficar uma distância de mais ou menos 15 centímetros entre a antena do celular e o gerador do marca-passo. Mas não é assim, atendeu, meu Deus, morri, o que está acontecendo? Vai parar de funcionar. Tudo isso é que tem uma chance de acontecer, então é melhor evitar. Uma coisa que é certo que vai ter interferência é, por exemplo, colchão magnético. Sabe, Sei. a dor de coluna, ali não sim. pode. Aquele que vibra. Isso, esse daí não pode. Tem que dar pro filho, dar pra nora, que pra eles já não vão poder mais Você colocou marca-passo, tem um curso magnético, eu aceito doações. dar. Faz uma rifa. Faz a rifa. Pior, né? Não, mas isso aí são coisas interessantes, né? E é tão simples. Sim, por exemplo, secador, chapinha, máquina de costura, tranquilo, pode usar. Eu tive uma paciente que ela voltou com um filho, já tinha acho que 2 ou 3 anos do implante. E ali veio o assunto disso, de interferência. E ela morava num prédio no 3º andar e o filho não deixava a bichinha usar elevador. Então, por 2 anos, ela usou as escadas, pensando que tinha interferência, tadinha. E não tinha. As pernas da Pode senhora usar tá até tranquilo. grossa. Foi bom, porque Foi tava bom, melhorando né? a parte cardiovascular dela, né? Melhorando aí a movimentação. Mas Mas que elevador, judiação, né? Tadinha. escada rolante, tranquilo. Ah, Pode isso é usar. bom. É bom saber de tudo isso. Uma coisa importante é exame de ressonância. Hoje em dia, os marca-passos mais modernos, eles são compatíveis. Eles têm tecnologia compatível para permitir o exame da ressonância. E é. Só que tem que primeiro passar lá com a gente, com o especialista, Uhum. para programar esse marca-passo para não ter interferência. Os antigos, o que é marca-passo antigo nesse caso? De uns 10, 15 anos para cá, a maioria já tem tecnologia. Os que foram implantados antes disso, não. Então, é contraindicado o exame. De uma maneira geral. Mas a gente tem que pesar risco-benefício, né? Se for risco de morte e tal, dependendo do aparelho. É uma decisão conjunta com o paciente. Mas, via de regra, não se faz ressonância no paciente portador de marca-passo. Agora, tomografia, mamografia, raio-x, isso aí tá liberado. Entendi. Assim, quando como a gente trabalhou junto, agora vai ser uma pergunta mais técnica e mais para as pessoas também saber. Por que todo aquele cuidado? Ah, por que tem que esconder o nariz na máscara? Tudo, que eu já tomei uma dessa daí já, tá? Ah, é? Já. Primeiro, Já. vou ver a pergunta primeiro. Por que usar máscara se o nariz vai ficar de fora, gente? E não respiro pela boca. Como que é? Não é, porque assim, o que aconteceu? A gente tava no centro cirúrgico, ela falou, Carlos, a partir de agora, pode colocar a máscara certinha, por favor? Eu, sim, senhora. Aí eu tava aqui assim, só, Sabe aquela mania da gente ficar com a entendi. máscara? besta, ganha boba. Sim. Aí eu fui e coloquei, falei, mas que moagem. Não é mania boba. Mas agora vai me explicar, porque todo aquele cuidado, tem que ter todo esse cuidado mesmo, tem que ter aquela... Tem. Nem respirar direito dentro da sala. Sim. Tem. O que acontece? A gente vai Vai. colocar no paciente um dispositivo, ele tá estéreo, Uhum. e que eu vou levar um eletrodo direto no coração. Então, se eu tiver contaminação daquilo ali, eu estou fornecendo uma endocardite provável para esse paciente.
se inflamar ali, se infeccionar, se tiver bactéria, ela tá no veículo para chegar direto ali no coração. Então, por isso todo aquele cuidado, porque eu posso comprometer o paciente, se infecciona ali, se contamina o local da cirurgia. Eu vou ter que tirar isso aí, eu não consigo aproveitar nada. A gente faz explante desse marca-passo dele, tem que deixar o paciente internado algumas semanas para usar antibiótico para poder colocar do outro lado. A pergunta é caro? Dependendo do tipo, vai ser aí 60, 70 mil reais. Um Corsinha? Um Celtinha? Mais ou menos Só o isso, dispositivo, né? fora o resto. Fora o transtorno e fora o risco de morte. Fora o resto. Porque você pega aqueles pacientes lá de o honorário, o hospital. Sim, o hospital então. Você pega um paciente que tem 40 quilos, é um idoso lá de 90 anos. Ele precisa de uma infecção porque o princesinho ficou de nariz de fora? Nem volta. Não, Bem, 90 anos nem volta. Vai levar isso para a vida toda. Então, por isso, tanto cuidado. Entendi. Por conta da chance de infecção. Me desculpa, tá? Se eu fiz alguma coisa errada. Você cobria depois que pedia. E assim, como fazer quando uma pessoa que já tem esse problema de arritmia, o que ela pode fazer ali no momento de uma crise de arritmia, vamos dizer assim? Que tem as crises de arritmia, né? A pessoa que já tem arritmia, já tem essa patologia, né, da arritmia. Sim. O que ela pode fazer em casa? Né? Eu acho que tem bastante pessoas que têm essa arritmia e acontece de dar uma crise em casa ou em algum lugar que estiver passeando. O que ela pode estar fazendo para poder dar uma controlada até chegar no médico, né? Complementando, e como identificar que é uma arritmia? Boa. Para você saber que tem uma arritmia, você precisa primeiro conhecer a sua batida. No mês que vem, a gente tem pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas a campanha Coração na Batida Certa, que a intenção da campanha é conscientizar o público leigo sobre o que é a batida certa, sobre como é o seu batimento. Então, a gente ensina a palpar pulso ali para ver se você sabe como bate o seu coração, você vai ter ideia de quando ele estiver diferente. Então, percepção de coração acelerado, percepção de coração falhando ou coração com batimento irregular, né? Tudo isso pode sim ser arritmia. Pode não ser, pode ser uma aceleração sinusal porque alguém te passou um susto, por exemplo. Mas alteração do batimento do coração, você vai pensar em arritmias. Para a gente falar em reverter, em tentar controlar a crise antes de ir para o hospital, aí é um grupo específico de arritmias, que são as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Repete, fala de novo, que daí eu parei no começo. É a TPSV, é o que o pessoal do estudo eletrofisiológico com frequência leva lá para fazer a ablação. Então, são arritmias de uma maneira bem, bem simples, assim, da parte de cima do coração, que, claro, elas incomodam, os sintomas, mas é mais fácil, você consegue reverter sem precisar de um remédio, de uma coisa assim, você faz manobra vagal. A gente costuma ensinar para o paciente, mas essa é uma orientação que eu tenho muito medo de dar, porque podem pensar que qualquer tipo de arritmia a gente pode tentar reverter em casa, assim. E não, eu oriento que depois que você tiver um diagnóstico, se o seu médico te disser, olha, isso aqui quando você perceber a crise, você pode, por exemplo, lavar o rosto com água gelada, fazer ali, manopla de sal para tentar reverter. Massagem no seio aqui. Agora, se for da sua cabeça, não, eu tô acelerando, vou fazer aquilo lá que ela falou para ver se reverte. Não. Porque pode ser alguma coisa que não vai melhorar com isso e você tá perdendo tempo aí tentando fazer em casa. Fazer psicológico, né? Agora tem as crises de ansiedade também da arritmia, que tem né? as crises, tem alguns que a gente consegue orientar a medicação. Tem uma estratégia que chama Pill in the Pocket, que é o paciente carregar a pílula no bolso. O paciente que faz crise de FA paroxística e consegue identificar ali, ele pode tentar a reversão em casa com medicamento. Mas antes disso, a gente precisa do diagnóstico. Então, alteração do batimento, sem saber o que não vamos fazer arte, não. Vamos ter que ir para o hospital, para algum lugar. O principal ali é registrar o eletro. Porque essa é uma dificuldade que a gente tem no mundo das arritmias. Às vezes, as crises são muito rápidas. Aí chega então, na hora, já passou. Aí fica como ansiedade, como piti, como DNV, né? Aí sai de lá com um calmantezinho, tadinho. E, na verdade... eu já presenciei bastante isso.
Porque tem que fazer o eletro no momento da arritmia, né? E nem sempre quando a pessoa chega lá no hospital já passou a arritmia. Então deixa eu ver se eu entendi. Não pode se automedicar achando que é alguma coisa, sem saber. Não. E chegando lá também, tem no momento, mas tem alguma medicação que estimula essa arritmia ou não? Que estimula, que causa arritmia? Isso, que vamos supor, eu cheguei, eu tive um negócio em casa, cheguei pra você, ó, doutor, você tá no pronto atendimento. Doutor, eu tive um negócio em casa, você falou, então vamos fazer um eletro, mas eu vou fazer uma medicação aqui em você que vai ver se é ou não tem. Ou é só em Grey's Anatomy mesmo? Depende do tipo. Ah, Algumas arritmias, quando elas vêm com uma frequência muito alta, essas TPSV, uhum, a gente pode fazer um medicamento ali, que seria a adenosina, uhum. que falam que dá a sensação de morte para o paciente. Fala, você vai morrer um pouquinho, vai voltar aqui. Para ela abrir, para ela alterar o eletro, e a gente conseguir identificar de onde vem a arritmia. Entendi. Mas Então, nem sempre a gente vai usar isso, não. não é normal usar, é só em casos especiais, seria? Isso, só Ah, em casos específicos. Porque qual que é o entendi. perigo? Por que então que eu não posso ter um remédio em casa, esse remédio que você falou que dá para usar aí no Pill in the Pocket, por que eu não posso ter qualquer arritmia eu tomar? Todo medicamento antiarrítmico, ele também é pró-arrítmico. Então, todos podem causar arritmia também. Por isso que é necessário um médico acompanhando. Né? Lembra na época da cloroquina lá, que tinha que fazer eletro para ver o intervalo QT e tal? Essa é uma alteração que pode ter com a maioria dos antiarrítmicos. Uhum. Então, por isso que não pode simplesmente ter em casa para dizer, se tiver, eu vou usar. A senhora me fez lembrar um negócio aqui, que ela falou de cloroquina, e muita gente usou isso numa época pandêmica. E aí? Toma cloro, tá com Covid, negócio aqui, não sei o que, cloroquina aqui. Eu sei que é um assunto bem delicado de se falar, a senhora também, se não quiser responder, não responde. Mas, e aí? Teve gente que usando cloroquina indevidamente deu problema? Ou tá tudo certo, tomei e vou tomar? Provavelmente. O que é o problema? Ela pode alterar o intervalo QT. E o que significa isso? Pode favorecer, induzir arritmias por conta disso. Então, provavelmente, deve ter tido paciente que teve alteração, sim. Entendi. Não sei te dizer em números, né? Não precisa não. Mas pode ser que no começo sim. as pessoas ainda estavam com cuidado. Mas isso é o tipo de coisa que, por exemplo, pode acontecer com antibiótico, azitromicina. O ideal é que você monitore ali também quando você vai usar por um tempo. Entendi. E na prática é uma conduta que é bem difícil de acontecer. Infelizmente, gente. E Entendi. eu queria falar um pouquinho sobre o cigarro eletrônico, o vape, né? Qual que é... Deixa eu ficar bem quieto. Olha só. Não creio. O que ele pode ocasionar? O que esses cigarros Cigarro eletrônico, tudo, o que ele pode ocasionar? Pendrive. Os pendrive da vida. Ali de problema a curto e a longo prazo. Muita coisa. Os dispositivos eletrônicos para fumar, pendrive, vape, pod, sei lá como é que é o nome desse negócio. Tem quando vários. Eles foram idealizados, era na tentativa de diminuir para alguém que estava tentando parar de fumar. Porque a essência, o que vinha ali, realmente era uma essência. Era só para ele fazer a fumaça e tentar com isso conter o vício. Contudo, as pessoas perceberam que era um mercado em ascensão. E aí começou a ter essa essência com o quê? Com nicotina. E com isso, hoje a essência ela é mais viciante do que o próprio cigarro convencional. Não que um seja menor que o outro. Mas qual que é o problema? Ali, a depender da concentração de nicotina dentro de um frasco, como é que fala? Um refil, sei lá. Um negócio desse tipo. Uma essência. Um potinho de esse essência. Aqui, você tá vendo que ele tá entendido do assunto, vendo que né? Entende, né? Tragédia. Ali pode ter o equivalente a 5 carteiras de cigarro. Sério? Em um tubinho da essência, dependendo da concentração. 3 miligramas por ml. E aí, isso vai te causar vício do mesmo jeito. Além disso, nessa formulação ali tem metais pesados, tem coisas que você não encontra no cigarro convencional, que podem causar lesão direta no pulmão. E com isso, por exemplo, a nicotina em dose alta desse jeito, vai alterar a pressão, pode alterar a parte cardiológica, a frequência cardíaca, induzir formação de lesão ali também, como se com o outro levasse um tempinho a mais, aqui vai ser tudo mais rápido. Certo. Tudo mais imediato. Além da lesão pulmonar aguda, que já está documentada
uma pneumonite ali por conta do cigarro eletrônico. Que Então, tá... assim, é fato que o cigarro eletrônico é bem pior do que o convencional Sim. lá, né? Sim, não tem nada de bonzinho. Eu vou falar por mim. Eu já usei, eu parei, estou livre desse vício, mas eu já fui, já usei. O narguila também. Mas aí eu usei, eu brigava. Olha só pra você ver como é que é a hipocrisia do ser humano. Eu brigava com os amigos meus falando narguile. Não, não fuma narguile, que narguile vai dar problema no seu pulmão foi feito para respirar. O que? Oxigênio, você tá colocando hidrogênio. Depois eu usei o vape porque eu achava que era menos nocivo, porque era só um pouquinho. Mas chega a dar problema. Por, porque assim, a gente pensa no quê? São 3 miligramas por ml que tem no tubinho. A cada 1 ml, 3 miligramas. Então a gente acha que não faz muito mal quanto cigarro, que tem o cigarro, a nicotina é mais devastadora, mas igual a senhora explicou. Tem metais pesados, tem um monte de coisa. Tem solvente. Ah, é? Sabe o que está muito ligado ao uso do vape? Aumento de ansiedade e síndrome do pânico dentre os usuários. Uhum. Esse estímulo ali é bem mais rápido, por conta do que está misturado. É como se ela conseguisse fazer um efeito melhor no corpo. Entendi. Mas voltando para nossa área, para sua área do coração, vai acarretar o quê? O mesmo que te traria um cigarro a curto prazo. Uhum. Você vai ter lesão dos vasos, isso pode te ajudar a ter pressão alta, por exemplo. As substâncias estimulantes que estão ali podem alterar a questão da frequência cardíaca, fora que junto vem a parte emocional, que é muito presente no usuário. E ele é uma droga socialmente aceita praticamente, porque o cigarro era aquele fedor, a pessoa conseguia falar, ai, você tá fedendo. Agora você pode ir ali no banheiro, usar e voltar, e provavelmente não vai perceber. Então, o uso é muito mais fácil. E com isso, todas as consequências que o cigarro comum pode trazer, esse pode também, só que é mais a curto prazo. Entendi. Fumo. Bom, fumo de rola. Mas o fumo de antigamente, o povo vive aí até 80, 90 anos com o fuminho ali, não morria, hein? Acho que o fumo é a melhor opção para quem quer. Melhor, né? Não fume. Vamos desmamando. Cigarrinho de chocolate. Vamos desmamando assim, né? É. Doutora, aí vamos falar sobre aquela patologia que o Otaviano Costa teve. Eu acho que tem bastante gente curiosa para saber o que ocasionou aquilo ali no Otaviano Costa. O Otaviano, ele tinha o diagnóstico de uma alteração da válvula. Para o pessoal ter uma ideia do que é válvula. Se a gente pegar o coração esquematicamente, parte de cima, parte de baixo, lado direito, lado esquerdo, a gente tem 4 cavidades. Uhum. E elas têm que se comunicar, algumas entre si, e com a aorta que vai levar o sangue para o resto do corpo, e o pulmão que vai trazer o sangue oxigenado. Então, para comunicar o sangue em todos esses lugares, existem as válvulas, que são estruturas que abrem e fecham para o sangue passar de um lugar para outro, vamos dizer assim. A válvula aórtica, ela é tricúspide, ela tem essa abertura dela, tem 3 partes, 3 folhetos. O Otaviano, ele nasceu com essa válvula bicúspide. Então, por si só, ali já tinha uma resistência para a passagem do sangue. E é comum, nesses pacientes, pode acontecer de ali para cima, na parte de cima, a aorta acabar se dilatando, que é o aneurisma que ele formou. Por quê? Por conta da dificuldade na resistência na passagem. Então, ele sabia que tinha, ele fazia exames seriados, mas não sinto nada, tô bem, não precisa de médico. E o que aconteceu foi que ele ficou um tempo sem segmento. E aí uma dor, acho que nas costelas, não sei onde era essa dor dele direito, que no final não tinha nada a ver com o que aconteceu ali, mas o levou de volta ao médico e no check-up ele viu que tinha isso alterado. A gente tem critérios para indicar cirurgia em um aneurisma de aorta, por exemplo. E aí o que aconteceu é que o dele já estava ali numa situação que justificava a cirurgia e foi feita a troca da válvula e a correção do aneurisma. Então ele já nasceu com ela, né? É muito importante que às vezes as pessoas acham que pode acontecer, né? Geralmente, como eu vou repetir aqui, geralmente as pessoas mais jovens que têm algum problema cardíaco, porque elas já nasceram com aquele problema, a maior parte ou foi secundária a uma cirurgia, por exemplo. Assim. Às vezes a gente tem paciente que tem marca-passo porque nasceu com alguma alteração no coração que precisou de cirurgia cardíaca ainda bebê,
E isso lesou o sistema elétrico, ele precisou do marca-passo. Mas a maior parte dos nossos pacientes jovens é porque realmente já vieram com alguma coisa ali. Tem como desenvolver, por exemplo, tem uma hipertensão secundária à alteração renal, que o paciente teve uma síndrome nefrótica, alguma coisa assim. Sim. Mas não é a regra. A regra é que já nasceu. Existe marca-passo portátil? Que eu tiro? Portátil não, como é que fala, não é portátil? Temporário. Ou não? Ou só em questão de cirurgia cardíaca, cardíaca normal mesmo? Existe o marca-passo temporário, é que você vai passar ali no paciente Sim. para conseguir fazer a estimulação do coração dele por algum período, seja para esperar a cirurgia do definitivo ou para aguardar para ver se o paciente tem algum motivo para retomar o ritmo cardíaco dele sozinho. Por exemplo, pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, porque às vezes você não lesa a parte elétrica, mas por ter manipulado, ela fica inchada, fica inflamada. E aí, nisso, ele precisa do marca-passo. Depois que desinflama, melhora, já não precisa mais. Ele vai para casa com esse marca-passo ou ele fica internado? Não. Ele fica internado. Ele vai sair do hospital com a vida dele definida. Se ele vai precisar de um definitivo ou se a gente vai poder tirar o temporário e mandar ele para casa sem marca-passo. Entendi. Isso? Paciente que sofreu um infarto. Qual que é as precauções que ele deve ter para não ocasionar um outro infarto? Ele pode ter uma vida comum, normal, praticar esportes, né? Eu acho que essa é uma dúvida, Muito. né? Porque tem muitas pessoas que já sofreram infarto e aí fica meio congelado dentro de casa, com medo de praticar esporte, com medo de sair, de tomar um chopp, alguma coisa assim, com medo de sofrer um infarto novamente. Eu escutei outro dia em um podcast um termo que eu achei muito legal, que é o sedentarismo iatrogênico, que é a indicação errada por parte do colega, do médico que está acompanhando o paciente, de que ele precisa ficar em repouso, que ele precisa se tornar sedentário por conta de alguma condição. O infarto está aí. Dentre essas doenças, esses eventos que o paciente pensa que depois não pode fazer nada. E não é verdade. O paciente que sofreu infarto, provavelmente ele tem por trás ali vários fatores de risco. Diabético, alteração de colesterol. Em pacientes jovens, uso de drogas. Esse é o mais fácil, para de usar as drogas. Tá resolvida a vida dele, né? Já ajuda. Fácil que é parar de usar droga. Tranquilo, decidiu e para, né? Mas o primeiro passo é querer, para daí buscar ajuda se não conseguir, né? Mas, por exemplo, o diabético que evoluiu ali com o colesterol alterado, sedentário, obeso, então a gente vai ter que pensar em reverter esses fatores de risco. O estrago que está feito, está feito. A lesão que está ali instalada, ela não vai desaparecer. O stent, ele abre a lesão ali, permite voltar a ter fluxo, mas ele não tira a placa que estava ali. Não tem um detergente ainda para tirar plaquinhas. Por favor, indústria, desenvolvam, né? Mas então a gente vai ter que atuar nos fatores de risco. Então, controlar bem o diabetes. Esse paciente que era sedentário, a gente tem que buscar de alguma forma reabilitá-lo. Então, para te dizer qual tipo de exercício, depende do grau de acometimento desse infarto. O coração sofreu, o coração está normal, o coração ficou com alguma sequela. Tudo isso vai contar. O marca-passo, ele precisou colocar marca-passo, colocou aquele outro dispositivo que dá choque. Tudo isso vai fazer diferença para a gente orientar qual tipo de exercício, qual tipo de esforço ele pode voltar a fazer. Mas alguma coisa tem de fazer. Porque se ele continuar da mesma forma, os eventos provavelmente vão ser sequenciais. Tem que mudar de vida, né? Então, os cuidados que tem que ter é primeiro saber se o seu coração já está belezinha, já está recuperado o suficiente para a gente voltar a estressar, porque o exercício é um estresse. Como? O seu médico vai saber te dizer. Ajustando o medicamento. Às vezes a gente pede um exame de estresse, por exemplo, coloca esse paciente na esteira, depois de alguns meses do infarto, e vê como vai comportar o coração dele. Tá, beleza? Podemos liberar. Ver como vai se comportar a pressão. Tem que estar tudo muito bem controladinho nesse paciente para a gente começar essa reabilitação e reduzir a chance de novo evento. Até hoje, para a senhora, qual foi a maior dificuldade que a senhora encontrou até hoje? A senhora fala assim, de toda a sua vida. Resumindo, qual que é a maior dificuldade? Como assim? Na sua profissão, na sua especialidade. Qual é a sua maior dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia? É isso, é reversão de fatores de risco, né? Tem dificuldade, alguns pacientes têm muita dificuldade em aceitar os diagnósticos.
E como eu te falei sobre, por exemplo, a questão das drogas, não é fácil parar de usar as drogas. Não deve ser, não sei, não usei. Mas para quem tem um uso rotineiro ali, vamos falar o cigarro, não é fácil. Mas se você tentou sozinho, não conseguiu, o primeiro passo é assumir que precisa de ajuda e buscar. Isso também vale para as doenças. Às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar os diagnósticos. Não, eu não tenho pressão alta. A pressão sobe quando eu estou estressado. Então você fica estressado o tempo inteiro, porque a pressão está alta o tempo inteiro. Eu não tenho diabetes, eu tenho diabetes emocional. Essas coisas, essas desculpas que as pessoas, que a gente vai procurando para justificar para nós mesmos e não assumir, não aceitar o que está ali. Então, a primeira dificuldade que eu encontro é essa, de pegar um paciente que acha que não tem nada e mostrar para ele que ele tem sim. Se eu conseguir fazer com que ele entenda o que ele tem, já é metade do caminho para eu explicar para ele o que aquela doença pode impactar na vida dele. Eu sou muito chata dentro do consultório, bem cri-cri, porque eu gosto que o paciente saia sabendo exatamente o que ele tem. Eu jamais vou te dizer, por exemplo, se eu tiver um exame seu alterado para pré-diabetes, que você, não, tá tranquilo, só você fazer uma dietinha e tá tudo certo. Porque não é só uma dietinha. É difícil a gente mudar hábito. Mudar hábito suficiente para mudar uma doença é mais difícil ainda. Então, eu costumo dizer que, a partir do momento que a gente aceita a doença, a gente dá o devido diagnóstico para ela e busca a reversão. Você pode até reverter um pré-diabetes com atividade física, perda de peso, beleza. Mas você continua sendo um paciente que tem predisposição a fazer diabetes. Então, se você desandar, se você esquecer da sua doença ali, do seu diagnóstico, pode ser que você se perca no meio do caminho e volte a apresentar as alterações. Então, a minha principal dificuldade é essa daí. Não a minha dificuldade. O que eu percebo de difícil dentro do trabalho do cardiologista em consultório é o paciente ter a consciência, a gente conseguir fazer ele entender, olha, você precisa se preocupar com isso daqui. Entendi. Porque você acha muita gente falando contra também. A mídia, ela pode às vezes te atrapalhar. O fácil acesso à internet, a Google, é muito bom, por um lado. Porque a gente precisava pesquisar na Barça lá, quando ia fazer um trabalho de escola, né? Entregou a idade, legal. E aí hoje é muito fácil. Mas você também encontra ali várias opiniões, inclusive contrárias à sua. Que te diga uma polêmica comum aí pro cardiologista. Remédio e colesterol. Você encontra colegas, médicos, renomados, cardiologistas, inclusive, que vão colocar na cabeça do paciente que o remédio colesterol faz mal, que é só um artifício da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. O colesterol é bom para o corpo, não precisa tomar. Aí é mais fácil acreditar. As ideias. Né? Bem mais fácil. Sim, com certeza. No caminho mais fácil de seguir. E existe aquela coisa que eu vejo muito na internet, tipo assim, tem um médico que fala, mas comer pão é bom. Não, é só um exemplo. Comer pão é bom. O outro fala, não, mas comer pão porque tem um fermento que vai dar ruim. Mas aí vem o outro e fala, mas comer ovo é bom pra saúde, também é bom. Aí vem o outro que fala que comer ovo é ruim. Na sua área, qual que é o que fala que é bom e o outro fala que é ruim e ninguém chega num acordo em nenhum ou tem esse acordo entre todo mundo? É a mesma coisa que quase... Não tem acordo. Acho que o que mais toca os colegas do que eu converso, né? É essa questão de os remédios, a utilização dos medicamentos no paciente que acredita que ele não tem as doenças. E ele encontra quem diga para ele que realmente não precisa. Então, tem um lado da medicina que vai dizer para ele que tudo aquilo ali é normal, que tudo é tranquilo. Por exemplo, eu vou chegar na polêmica maior que a gente está enfrentando hoje, que é o uso de hormônios, esteroides anabolizantes com fins estéticos, chip da beleza. Isso é uma luta diária. Por quê? Para mim, chega quem? Chega o hipertenso, depois do chip. Chega o paciente que fez assim na curva de colesterol, foi lá para cima, depois do uso dos hormônios. E tem um colega ali do outro lado que está prescrevendo e está dizendo para ele que não, que isso acontece mesmo. É comum? É, mas não é normal. Não, peraí, para tudo. Esse chip da beleza, que ele... Quem que põe? Não, eu quero saber o que ele ocasiona de mal. Não. Quer botar? Quer botar, mas né? Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para saber. Até eu quero saber o que é chip da beleza. Se não for ruim, eu boto. Vai que eu fico mais bonito. Que é difícil. Eu quero saber o que vai causar. O que acontece? Ali são hormônios. Todos os hormônios que vão envolver, vão querer chegar no denominador comum, que é
aumentar a testosterona, vamos dizer Sim. assim. Hormônios anabolizantes. Então, não tem indicação, é totalmente contraindicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Ginecologia Obstetrícia, de Cardiologia, o uso desse tipo de substância para fins estéticos, que é o que acontece. Para ganhar massa, meter o shape, não sei o quê. E vai acontecer, porque é hormônio da virilidade, né? Claro, todo mundo vai se sentir muito bem com isso. Mas a qual preço? É sabido que esses hormônios, eles alteram toda a sua cascata ali de hormônio, e vai alterar também a parte cardiovascular. Sim. Então, o que é mais comum acontecer com o uso dessa substância? Primeiro que é utilizado em doses suprafisiológicas. As pessoas pintam como reposição. Mas reposição é para alguém que está precisando, para alguém que está faltando. Uhum. E quando a gente chega na questão de testosterona para a mulher, é muito difícil você provar que está faltando. A indicação de reposição de testosterona para a mulher, ela é muito precisa e muito bem descrita. E não inclui essas que todo mundo coloca para utilização. E o hormônio, ele vai alterar, por exemplo, altera a resistência dos vasos, então predispõe a questão da pressão alta. Ele muda ali o metabolismo de tudo, então aumenta o colesterol, aumenta a fração ruim do colesterol. Ele deixa a gente num estado pró-coagulante por conta de alterar a cascata da coagulação, o metabolismo dessas coisas. Mas muita gente usa e não tem nada. Sim, isso acontece realmente. Mas a gente tem que focar no que tem. No problema, Então, né? você pode sim desenvolver insuficiência cardíaca, você vai aumentar a massa muscular. Você tem que lembrar que o coração é um músculo. Então, você vai aumentar o coração também. Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Uma das primeiras alterações que vão aparecer ali no exame por conta do uso dos esteroides. Uhum. E aí, o colega que está lá do lado prescrevendo, o que ele diz? É normal. Não é normal, é comum. Mas o fato de ser comum não quer dizer que é Não, normal. eu quis entrar mais, aprofundar mais, porque assim, eu sei que hoje tem muita gente colocando esse tipo da beleza. Sim. Eu não tenho coragem ainda. E eles não tenho colocam coragem o disso. que quiserem ali. Eu tive Mas agora, paciente de dizer mais não. que é fazer. Eles colocam ali dentro tudo que tem de substância para ir com essa liberação lenta e a longo prazo a gente não sabe onde isso vai chegar, né? É o mesmo sentido daquele chip do que o povo põe, que as mulheres põem de anticoncepcional? É o mesmo sentido? Aí Ou não? depende do que tem lá. Aquilo ali era para parar de menstruar, como se fosse um Isso. método anticoncepcional, né? Esse outro não, é voltado pra... Já é diferente um pouco agora. Já inventaram outros. Cada É, época doido, é. inventa alguma coisa E assim. mesmo o Implanon ali, muitas pacientes tinham muitos efeitos colaterais. Sim. Aumentava espinha, tinha sangramento, não é uma coisa tranquila. Você falou de anabolizante, isso muito me interessa. Apesar de não parecer, estou fazendo academia. Meu irmão Apesar de não aparecer. Meu irmão vai ficar só, olha, eu estou malhando. Meu irmão fala que não é malhar, é treinar. Meu irmão, ele é gigante, ele é muito, ele é grandão, mas só que assim, ele foi todo natural. Eu sei porque ele faz exame, check-up de 6 em 6 meses e os exames dele vêm normal. Ele só vai pra academia porque ele fala que o músculo tem um nível até o crescimento. Ele vai crescer até naquele e vai estagnar, depois só vai manter. O uso de anabolizante, de vasodilatador, até eu ia colocar num ponto que muita gente usa tadalafila para fazer vasodilatação para ir malhar. Apesar de eu ter outros jovens que usam tadalafila para outra coisa. Para se dar bem com as meninas. Ah, é? Tadalafila, para 1000. O que isso pode acarretar a longo prazo? Uma pessoa que não precisa, toma para fins de treinamento, ou uma pessoa que toma para fins, vamos colocar assim, sexual? Olha, esse daí a longo prazo, só pelo uso dele ali isolado, isso não vai trazer grandes estragos, não. Tanto que o porque ele não vai tadalafila... usar direto, né? Todo, assim, Não, eles frequente. usam. Ele diz que faz vasodilatação e melhora a performance ali. Sim, os caras usam na academia. Toma antes de treinar, como se fosse um pré-treino. Tem nos pré-treino, Ah, é? Não sabia. Eu não sei te dizer a real intenção disso, qual a fisiopatologia do funcionamento ali para justificar o uso. Mas na parte cardiológica ele não vai ter um impacto tão grande, um estrago desse não. Ele pode, se usado com alguns outros medicamentos, pode fazer uma queda expressiva da pressão, por exemplo. Isso não é ruim, isso é ruim. Mas o paciente que precisa do tadalafila, ele é de uso diário realmente. Então esse que usa, por exemplo, ali por conta de impotência, ele não tem um grande impacto na parte
cardiológica. Então, eu não sei se tem o benefício que eles falam que tem. Mas esse aí, só isolado, não Porque vai ter um estrago tão tem um grande, amiguinho não. meu que ele toma uns 3 tipos de comprimido. Ele secou e cresceu. Ele falou que o Tadalafila tava no meio. Eu falei, não vou tomar. Ele explicou lá qual que era os medicamentos, eu esqueci. Eu sei que tinha uma que era a base de efilefrina. Eu falei, rapaz, você é muito doido, bicho. É, esse daí que faz a taquicardia. É, eu Esse falei. que traz pra mim. Aí Pode ele tomar, fala, pode não, tomar. mas eu fiz cardio, não, mas eu corri na esteira, fiz 60 minutos de cardio, não tá tudo bem. Eu falei, irmão. Tem um limite que a gente vai conseguir chegar, como o seu irmão falou na questão da massa muscular, e mesmo para estimulante, para performance. Se a gente usar coisas para forçar, ultrapassar aquilo ali demais, você vai ter consequência, porque você vai gerar fadiga. Vai chegar uma hora que esse coração vai fadigar, Uhum. entende? Como a questão dos hormônios. Eu acho que você tem que ter consciência. Eu recebo muito paciente no consultório que vem por outro motivo e na anamnese ali conversando eu vejo que ele está em uso de alguns hormônios. Hormônio tireoide, por exemplo, as pessoas prescrevem para emagrecer, porque diz que aumenta o metabolismo. E aí ele vem para mim porque está com palpitação, com taquicardia, com pressão alta. Na questão dos esteroides, eu acho que você precisa saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo. Eu não posso pegar uma pessoa que é lúcida ali e proibir e falar não. Não tem como. Até porque vai usar de outra forma e maneira ilegal e vai ter consequência do mesmo jeito. Então, o paciente que vem que está fazendo uso disso daí, eu não vou entrar no meio termo, no termo dele de dizer, você vai parar, você vai tirar, porque eu não acompanho isso, eu não sou endócrino, né? Uhum. Mas, então, se você quer usar, então você vai ter que fazer um acompanhamento. Ficou hipertenso, a gente vai ter que tratar a pressão alta. A gente tem exames hoje em dia, a gente tem, por exemplo, lá na clínica, o ecostrem, ecocardiograma, ultrassom do coração com avaliação do strem. Ele mede a deformidade da célula miocárdio, consegue identificar a essência cardíaca no atleta usuário de anabolizante antes que ela se instale com sintomas. Eu consigo começar um tratamento antes dele sentir. Na verdade, já sente alguma coisa ali, mas não atribui a isso, né? Então, tem que ter o mínimo cuidado, pelo menos, para seguir nessa vida aí. Pega esse pessoal lá da academia, fala pra ir lá pra gente fazer a consulta. Vê que situação que tá o negócio. Deve estar tudo ferrado. Fazer um acompanhamento, Nunca vou orientar né? alguém a usar. Mas eu percebi que quanto mais eu criticava e falava e brigava disso no consultório com os pacientes, você afugenta o paciente, você espanta. Porque ele vai lá pra levar bronca. Eu vim aqui fazer risco cirúrgico, o que essa menina quer ficar falando essas coisas pra mim? Então, é muito melhor você conscientizar, é o que eu tento fazer hoje. Uhum. Conscientizar o paciente sobre o risco que ele está correndo com essa prática. E se ele quiser continuar, paciência, eu não vou prescrever. Mas tem de fazer o acompanhamento. Tá. Pra quem assistiu, pra quem tá assistindo, tô aqui, tô vendo o podcast, senti um negócio estranho no coração, como que eu faço pra achar a senhora? Gostei dela, quero saber onde que ela trabalha, como que eu encontro Sim, ela. isso aí. O consultório, onde eu fico a maior parte do tempo, é na Clínica Ictus. Fica lá no Bosque da Saúde, pertinho do São Mateus ali. Sim, sei. Clínica Ictus Cordes, isso. E também atendo na Clínica Cardiocor, fica ali do outro lado da cidade. Menos tempo, mas fico lá também. Você vai pra VG? VG, agora eu tô atendendo na Clínica Inovacor. Uma clínica que inaugurou ali, só de cardiologia, do pessoal da Cinecor, né? Pessoal da Várzea Grande. Várzea Grande, tô por lá. Como que é o nome da clínica? Inovacor. Que Várzea Grande, eu ia falar pra senhora, vai ser muito melhor que Cuiabá. Só tô abençoando. Se quiser me achar, vai lá no Instagram, aproveita e me segue, me ajuda no projeto de blogueira cardiológica. É verdade, pode deixar. Siga nas redes sociais, Ana Bárbara. Eu tenho tentado colocar conteúdos lá para ajudar nisso. A quem é leigo ter ideia do que é o coração. O intuito do nosso Plantão Podcast é levar informação mesmo. Aqui nós só trazemos pessoas da área da saúde, justamente para dar informação para quem está... para os leigos, né? A maioria dos leigos, né? Então, o intuito é esse, porque hoje a gente sabe que as redes sociais, elas podem tanto prejudicar como ajudar,
já que nós podemos, conseguimos de alguma forma, né, levar informação verdadeira, né, esse é o nosso intuito, tá? Estar levando informações verdadeiras para ajudar a população mesmo, porque hoje a gente está tão cheio de informações de todos os lados, muitas vezes não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que não é verdade, né? Então o intuito é a gente trazer, mesmo aqui o plantão geralmente são 2 enfermeiras, enfermeiros, fisioterapeutas, técnico, né? Geralmente a gente traz essas pessoas para estarem ajudando na entrevista. Muito legal esse projeto de vocês. Né? E a gente, geralmente a gente convida, esses dias veio o doutor Giovanni, veio o doutor vascular, doutor Ângelo, geralmente a gente traz, e assim, é muito bom, porque quem tá lá tem muitas coisas que gostaria de saber e não sabe. E quem nos conhece, ou quem conhece o plantão, ou os médicos, já vê essa credibilidade, o plantão já tem essa credibilidade, né? E assim, quem quer informação verdadeira, né, que pode contar com essas informações, aqui do nosso plantão tem, o intuito é estar passando informações verdadeiras, né, no mundo de tantas informações. Às vezes fake parece news, uma né? dúvida boba para você, mas para outra pessoa é uma coisa que vai fazer bastante diferença. Muito, É o que eu sempre falo, não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Não existe pergunta besta. Gente, olha, a conversa está maravilhosa, mas Como sempre, já foi 1 hora de plantão podcast. Olha, nosso plantão hoje passou voando, gente. Quando a conversa é boa, vocês sabem, quando a conversa é boa, tem um bom cafezinho, uma boa médica, um bom técnico, uma boa enfermeira, o plantão passa Qualquer voando. plantão rende com isso Qualquer aí. plantão rende. E outra coisa, você vai feliz da vida fazer esse plantão, porque sabe que vai chegar lá e encontrar um técnico maravilhoso, uma enfermeira maravilhosa, uma médica maravilhosa. a médica é inteligentíssima, por sinal. Isso mesmo. Não é porque a gente trabalhou junto, mas pensa numa pessoa inteligente, inteligente, cuidadosa, cuida dos pacientes, braba que só, porque não pega a sala pronta, menino. Ninguém vai em consulta fazer amizade. Não, porque pensa numa mulher, menino, mas uma vez ela chegou lá, a sala dela tava ocupada. Rapaz, ela, cadê a sala? Eu falei, ih! Pô, mas prolonga o jejum do meu paciente idoso que tá lá esperando, porque botou alguém na minha sala. Sim, E ela é justo. brava. Mas com as coisas certas. Porque muita gente coloca assim, desenha, a Ana Bárbara é chata. Não, ela só é certa com as coisas dela. Correto? Tô mentindo? Sim. Eu acho que tem pessoas que são chatas e no bom sentido. Eu não acho um adjetivo ruim, não. Não. Porque não é... Eu sou preocupada, eu sou cri-cri, eu sou correta. Não vou mudar o mundo, já entendi que não adianta eu ficar procurando confusão pra mudar o mundo. Sim. Mas algumas chatices assim, alguém tem que ter, gente. Nada é perfeito nessa vida. Não. Obrigada. Pra me achar, então, pra procurar onde é que eu tô, vamos Diga. lá, vamos seguir. Doutora.Ana Bárbara Cardio. Teve que ser esse nome grande aí, porque o resto tá abusado, né? Doutora.Ana Bárbara Cardio. Isso, gente. Mas assim, quem quiser também, entra aqui no Plantão Podcast e te encontra também, né? Exato. Vai ter Pode deixar as perguntas, eu sempre faço caixinha para responder. Isso. E fico à disposição para quando Aí, quiserem. gente, quem tiver alguma dúvida, porque eu sei que são várias dúvidas direct. que as pessoas têm sobre problema cardiológico, né? Cardiovasculares. Então, pode mandar a pergunta para a doutora. Ela deixou aqui seu Instagram para vocês saberem onde encontrá-la. E assim, a gente já vai terminando, infelizmente, né? Tava muito bom, mas infelizmente a gente tem que dar o nosso tchau. Tem que encerrar, né? Tem que encerrar, né, Pipinho? Palavras finais? Palavras finais, por favor. Gente, muito obrigado mais uma vez. Siga nas redes sociais o Pipinho32. Faz o favor. Lá é uma página de meme da área da saúde. Você que está procurando diversão, alegria e mudar um pouco da nossa rotina, entra no o Pipinho32. Deixar aqui uma frase para você, cabeçudo, que tá com problema no coração. A mulher tá aqui e você tá aí. É só perguntar. É a coisa mais fácil do mundo. Você nem gasta dinheiro. É só você entrar no Instagram e digitar doutora normal? DRA.Ana Bárbara. Vai lá perguntar, doutora, tô com problema aqui no coração. Ela vai falar, vai na clínica. Você mora onde? Cuiabá, vai na onde? Cuiabá. Clínica Ictus. Ictus. E na VG? Clínica Inova Cor.
Pronto, você tem 2 polos aí grandes para você procurar uma pessoa inteligente que não vai te enganar, seu cara de rato. No mais é isso. Beijo, muito obrigado. É nóis, tamo junto. Palavras finais? Doutora? Obrigada a vocês por estar aqui. Eu adoro esse tipo de conversa. Eu gosto muito de esclarecer, de tentar conscientizar a paciente sobre a importância de cuidar da parte do coração mesmo. Ninguém perde por tentar prevenir doença, por ter hábitos saudáveis. Sobre exercício, eu não consigo virar maromba. O pouco é melhor do que nada. E beba água, porque a desidratação nesse momento tá piorando bastante. Com certeza, alterando a pressão e com tudo. certeza. Então, gente, o nosso muito obrigada, boa noite, e eu espero vocês na próxima quarta-feira para mais um Plantão Podcast para a Saúde. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.